Convido-os a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, faremos a leitura apenas do verso 1 até o verso 15. Será esta a porção que será exposta nesta manhã. Gênesis 45, do verso 1 ao verso 15, assim diz a palavra do nosso Deus. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim veio também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor Deus que fala na palavra, através da palavra proclamada, peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor me use agora na explicação, aplicação desta breve porção da Tua palavra. Que as Tuas verdades, Senhor, sejam proclamadas. Que a Tua misericórdia e graça seja também anunciada. Que aqueles que estão aqui, ó Deus, possam entender, possam ser alimentados, encorajados, exortados por Ti. Quem não conhece ao Senhor, possa ser transformado, vivificado, reconciliado com o Senhor. Ó Deus, usa-me, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olhar para muitas coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes, sobretudo na ocasião em que nós estamos experimentando tais coisas, parece que aquilo não faz o menor sentido, ou pelo menos para nós parece que o fim será um fim amargo.
É assim que nós contemplamos muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida exatamente no momento em que estamos experimentando. Dificilmente somos como aqueles que pensam assim, isso está acontecendo na minha vida, mas tem um propósito glorioso. No final eu tenho certeza que eu serei grandemente abençoado e aqueles que estão ao meu redor também. Geralmente nós nos desesperamos, geralmente ficamos demasiadamente angustiados, geralmente pensamos que aquilo ali aconteceu e só vai de mal a pior. Outros olham para as realidades, as coisas que acontecem em sua vida e pensam assim, não, problemas desta natureza que aconteceu em minha vida só pode ser obra de Satanás, não pode ser outra pessoa, não. Só pode ser Satanás querendo me destruir. Só pode ser plano e intento dele para a minha vida, querendo de alguma forma me fazer então sofrer amargamente nesta vida com estas coisas tão terríveis que tenho experimentado ou que minha família tenha experimentado. O que é isso? Por que razão então isso tem acontecido? Isso pode ser o questionamento seu em muitas ocasiões. Você talvez pode ter pensado em algo desta natureza quando enfrentou algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento, de adversidade. Mas é interessante, irmãos, nós olharmos para a Escritura e vermos como temos contemplado aqui nas exposições em Gênesis. Como em meio a tanta confusão, como em meio a tantos pecados, como em meio a tanto sofrimento, o Senhor Deus, Ele tem os seus propósitos muito bem definidos e são sempre bons. Como Deus, em sua providência, tem conduzido a vida dos seus servos no passado, e como Ele tem conduzido isto de modo que todos eles são beneficiados, como nós veremos aqui. Isto será reconhecido por José. Um homem que vem sofrendo muito, desde o capítulo 37, nós vimos. Em várias ocasiões ele é vendido, ele é entregue, ele se torna escravo. Vimos ele sofrer realmente muito tempo longe da sua família, muito tempo longe daqueles que são a sua real parentela. Mas vimos como Deus era com ele. E como Deus o fez sair de um estado de humilhação a ser exaltado no Egito. E aqui está José. Ele é poderoso como o faraó. Ele é aquele que governa tudo. Nós vimos que Deus, em sua providência, faz com que uma fome chegue à terra. E os irmãos de José, que antes haviam pecado contra Deus e contra o próprio José, tinham a real e grande necessidade de ir até o Egito para lá encontrar mantimento. E estes homens vão até lá. Se deparam com José. Até então não sabem que é José, mas José os reconhece, nós vimos. E então José começa, como instrumento de Deus, a tratar esses homens, a testar estes homens, a provar estes homens. E à medida que as coisas vão acontecendo e os passos do tratamento, da exortação vão sendo feitos, o coração destes homens vai sendo moldado e passa-se a perceber real mudança. Eles passam a reconhecer a culpa. Eles reconhecem que o Senhor é um Deus que está tratando com eles por causa dos seus próprios pecados. Eles se arrependem dos seus pecados. Nós vimos, inclusive, isto sendo revelado com muito mais clareza no capítulo 44, que foi exposto domingo passado. Seria ali o ponto alto de um verdadeiro arrependimento sendo revelado não somente na vida de Judá, mas também na vida de seus irmãos. Judá fora transformado, os irmãos de José foram transformados. Estes homens, antes de um encontro para uma verdadeira reconciliação, tiveram de ser verdadeiramente moldados por Deus, através do seu servo José e através de tantas coisas que eles estavam experimentando ali naquele processo todo. E nós vimos Judá dizendo, eu ficarei no lugar do meu irmão. Não posso permitir que isto aconteça. Aquela ação, irmãos, e aquela palavra de Judá no finalzinho do capítulo 44 é o que vai fazer com que José olhe e então perceba,
não há mais necessidade de nada. Não há mais necessidade de testes. Não há mais necessidade, então, de um exame para ver se há uma real mudança, porque todos os passos foram dados, tudo aquilo que precisava ser reparado fora reparado, toda a evidência de mudança fora revelada diante dos seus olhos. O que mais fazer? E exatamente aquilo que nós encontramos, e aquela porção do capítulo 44 inteiro, ela seria uma só com esses 15 versos do capítulo 45. Eu poderia ter exposto tudo isto junto na pregação. Mas hoje nós veremos brevemente, irmãos, a ocasião em que eles se reconciliam verdadeiramente. E isto só é possível por causa da verdadeira transformação, restauração e mudança real na vida dos irmãos. Não existe verdadeira reconciliação sem arrependimento, sem mudança. Em ninguém. Nem entre nós e o nosso Deus, nem entre nós e aqueles com quem nós nos relacionamos. O arrependimento é grandemente necessário neste processo e é justamente a evidência de mudança que faz com que José ele abra o seu coração, como nós veremos aqui. E é impressionante, irmãos, nós percebermos isto, né? Considerando o que foi exposto domingo passado, no capítulo 44, e o que passa a ser iniciado aqui. Quando há uma verdadeira mudança no coração e um verdadeiro arrependimento, já não há mais nenhum tipo de tentativa de se justificar em absolutamente nada. Isso é a maior evidência de arrependimento. A pessoa diz assim: eu estou entregue, faça comigo o que tiver de ser feito e eu não vou tentar me justificar. Eu não vou tentar falar mais absolutamente nada. Seja feita, então, a tua vontade, seja feito o que deve ser feito. Isto é o que é revelado do coração de Judá e dos seus irmãos. Isto, meus irmãos, nos ensina muito, até a observarmos a vida daqueles que, por alguma razão, falharam na sua caminhada. Como então entender quando há mudança real? E isso, quando nós contemplamos e observamos e acompanhamos aqueles que falham na sua caminhada, pecando contra Deus e estão sendo tratados, como nós devemos observar e realmente identificaremos a verdadeira mudança. Isto também para a igreja, né? Como lidar com isso, a liderança da igreja, ao se deparar com realidades como esta, de alguém que está num processo de restauração, né? Como é o caso dos próprios irmãos de José a esta altura. É justamente isto que a liderança, a igreja, todos vão esperar. Eu estou disposto a fazer o que deve ser feito. Nossa, isso é algo que certamente no processo vai trazer grande alegria para aqueles que contemplam e estão empenhados no trato com o faltoso. Vai trazer alegria e vai trazer certamente comoção. Não tem como o homem permanecer frio diante de uma mudança real, diante de um arrependimento genuíno do homem. Nós vimos, irmãos, em outras ocasiões já acontecendo aqui, José revelando um coração não frio, mas ele estava tentando ser frio. Ele deveria apresentar essa postura distinta que era muito própria de egípcios e muito próprio para aqueles que assumiam uma posição de liderança naqueles dias. Porque nós vamos ver José aqui não suportando mais. O que ele não suporta, irmãos? Ele vê uma mudança nos seus irmãos, ele vê os seus irmãos transformados.
E ele olha para aquilo e ele não consegue resistir mais. Ele não consegue fingir mais ser aquele governador durão. Não. Ele abre, ele escancara o seu coração. O verso 1 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Notem que coisa. Ele contempla aquela realidade e ele agora abre o seu coração realmente. Ele não quer que os outros homens contemplem aquilo. Ele diz: olha, saiam daqui, eu quero estar somente com aqueles que são minha parentela nesta altura. Eu quero estar somente com aqueles que não são somente aqui, irmãos de José de sangue, mas nesta mudança é evidenciado que estes homens são irmãos na fé, como José. Esses homens foram transformados por Deus. Esses homens foram salvos por Deus. E José agora tem irmãos de sangue, irmãos que nós podemos dizer irmãos em Cristo, que foram redimidos e transformados pelo mesmo sangue de Cristo. E ele quer estar com estes homens que são da família, da aliança ali, porque ele percebe, ele vê, esses homens são outros homens. Não são como eram antes. Inimigos de Deus. Inimigos da retidão. Inimigos da verdade. Não! São homens transformados. Ele brada, ele não suporta. Ele quer estar com ele e ele chora agora diante deles. Nós já vimos José fazer isto outras 2 vezes. Mas José não chorava diante dos homens. Ele se escondia e chorava. Ele tinha que passar aquela imagem de um homem forte. Era isso que os egípcios esperavam. Os egípcios não eram de ficar chorando, não. Por absolutamente nada. E muito menos alguém com poder e que governava a terra nunca manifestar algum tipo de coração assim. Ele vai dizer: não, saiam daqui. Eu não quero que esses homens saibam, mas diante deles eu vou abrir o meu coração agora. E ele então derrama lágrimas, irmãos, sinceras. E o choro dele era tão grande, ele não conseguia suportar. Até que você chora, que você não consegue, fica aquele negócio entalado aqui, você tem que chorar. Então, vai ouvir, meu amigo, de lado, não tem como suportar. Este é o choro sincero, real, verdadeiro de um homem que está grandemente maravilhado e certamente transbordando de alegria pela graça de Deus operada no coração dos seus irmãos. E ele chora tão alto que o texto vai nos dizer que aqueles que lá estavam também ouvindo o choro dele. Ele então vai perguntar para o seu pai, mais uma vez. Aí ele então tem é interessante vermos a postura dos irmãos, né? Eles contemplam aquilo, eles veem ele chorar e então eles ficam atemorizados, eles ficam grandemente assustados, assombrados. Como assim? Peraí, é José? Eles não reconheceram José, mas é ele que está diante de mim. Certamente veio na cabeça deles tudo aquilo que eles fizeram com José. E este homem que está diante de nós agora, um homem que poderia, assim, àquela altura, se revelar e dizer assim: olha, sou eu, meu amigo José, e agora? O que é que a gente vai fazer? Ele poderia lançá-los na prisão, poderia matar eles. Ele era um homem poderoso. Ele era como o Faraó. Aqueles homens não sabem o que dizer diante de tamanha surpresa. Não tem quando você é pego numa surpresa, algo chama tanto a sua atenção e admiração que você não tem palavras para falar absolutamente nada. Nós veremos aqui que estes homens ficam em silêncio. No finalzinho, algumas palavras são ditas.
mas aqui somente o próprio José falando com eles. Meus irmãos, nós podemos, ao contemplar isto que é feito aqui pelo próprio José, como algo importante que deve acontecer também nas nossas vidas quando nós nos deparamos com realidades como estas. Trata-se de um homem que fora alvo do pecado dos seus irmãos. Nós vimos que ele, em ocasião alguma, tenta se vingar dos seus irmãos. Nós vimos que ele vem com bondade, porque o que ele estava fazendo era bondade, para tratar os seus irmãos. E ao contemplar verdadeira mudança, ele se alegra com aquilo. E veja, irmãos, é exatamente isto que deveria ou que deve ser revelado também em nós. Nós, enquanto tratamos algo ou alguém, nós vamos estar como José, né? Com a face não tão aparentemente favorável, tratando com seriedade, para que a pessoa saiba e experimente as consequências do seu pecado. E ela está experimentando, então, certa dureza, certa falta, então, de afeto, porque ela precisa experimentar isto, para que se arrependa, para que perceba quão amargo é o pecado, que tem privado do carinho, do afeto, da bondade, da comunhão plena. E então, ao perceber isto, possa verdadeiramente se sentir abatido e triste e mudar a sua conduta no verdadeiro arrependimento. Isto é real. Mas quando há uma mudança genuína, que é o que acontece aqui, e nossos olhos contemplam algo desta natureza, nós não podemos jamais ter a postura de indisposição para perdoar e não podemos ficar frios. Como não se alegrar com a mudança real de alguém, irmão? Deveríamos nos alegrar. Não deveríamos ficar pensando, não, se é mudança genuína, é real, é transformação, o nosso coração deve transbordar de alegria, como certamente transborda de alegria o coração de Deus quando um pecador, ele se arrepende dos seus pecados. E assim, então, como o nosso Deus, ele se alegra e a festa quando um pecador se arrepende e volta para Deus, nós devemos agir assim também. Quando a mudança é real, nós devemos nos alegrar. E por que não derramar lágrimas de alegria neste processo? É assim, irmãos, que é a caminhada com Cristo. Muitos de nós falhamos. Muitos de nós podemos falhar amargamente na nossa caminhada. O Senhor, Ele, segundo a sua misericórdia, pode operar em nossos corações. É Ele quem nos dá a graça do arrependimento. O arrependimento é uma graça, irmãos, que vem de Deus. Ele pode nos fazer reconhecer as nossas faltas, nos voltarmos para o nosso Senhor em verdadeiro arrependimento. E quando isto acontecer, e se isto acontecer nas nossas vidas, e se algo acontecer na nossa igreja, se alguém mudar e cair em pecado, mas se arrepender dos seus pecados, volte-se para este irmão arrependido quando ele estiver transformado e se alegre com ele, o encoraje a viver para o Senhor. É isto que deve acontecer. Esse homem foi restaurado a verdadeiro arrependimento, houve mudança, os meios que a igreja determina, né? A liderança da igreja vai então apresentar, esta pessoa está em plena comunhão com a igreja de Cristo, este irmão estava em pecado, agora se arrependeu, voltou à plena comunhão com o povo de Deus,
Isso deve fazer com que você se aproxime deste seu irmão, alegre-se com o seu irmão e o ajude a continuar firme na caminhada com Cristo. Para que aquela pessoa possa, então, se alegrar como aquele jovem que se deitou com a mulher do seu pai. Paulo disciplinou, ele é afastado da igreja, mas provavelmente é ele, no capítulo 2 Coríntios, que é aquele homem que retorna à comunhão da igreja, sendo ele restaurado ao meio do povo de Deus. Depois de um trato do Senhor duro com os seus pecados, um arrependimento certamente real e uma plena restauração, a plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos permitir que o nosso coração ele se inflame com tanta dureza, não é? E nós devemos odiar de fato o pecado, mas não podemos permitir que isto nos faça ser pessoas que simplesmente olham para aquilo, pensam somente na realidade do pecado e esquecem-se da graça de Deus. Porque Deus, Ele perdoa continuamente os teus pecados diariamente. E é o mesmo Deus que perdoa os pecados daquele outro faltoso. E eu não posso ser tão duro com o pecado quando meu Deus, diante de um coração arrependido, perdoou o pecado. Se meu Deus perdoou, como posso eu então permanecer com um coração duro e condenando então aquele outro pela sua falta, tendo esta pessoa abandonado o seu pecado e agora vivendo para Deus? Não podemos. Não podemos ser mais justos do que Deus. Não podemos ser mais santos do que o próprio Senhor. Se Deus, então, concede isto ao homem, nós devemos semelhantemente imitar ao nosso Senhor. Aquele faltoso, estes homens aqui, pecaram antes contra Deus. E se Deus concedeu a graça do arrependimento a estes homens foram perdoados por Deus. José, ele reflete o coração de Deus. Ele revela aqui, estes homens estão perdoados. E é isso que precisamos aprender também. Precisamos aprender a perdoar os pecados pequenos de outros cometidos contra nós, até mesmo os pecados mais grosseiros. Nós devemos perdoar. Aqui ele apresenta plenamente para os seus irmãos, vocês estão perdoados. Mas eu repito, irmãos, diante de um verdadeiro arrependimento. É aí, então, que é o ponto, né? Onde alguém vai ser plenamente restaurado e a evidência do meu perdão será clara. Será clara. Eu devo estar sempre disposto a perdoar, isso é fato, viu? Eu não posso nunca pensar que eu não vou perdoar o próximo, eu devo perdoar. É o que Deus requer de mim. Assim como Deus, então, nos perdoou, devemos perdoar também uns aos outros, porque fomos alvo do perdão de Deus em Cristo Jesus. Então, aprender a perdoar é fundamental. E nós veremos que, de fato, José, ele perdoou plenamente. Nós veremos aqui que ele vai dizer, olha, vocês me venderam ao Egito, mas não está lançando aqui na cara dos seus irmãos como se ele estivesse chateado com aquilo ainda e aborrecido. Não. José perdoou os seus irmãos realmente. Assim como nós devemos aprender a fazer na nossa caminhada, não importa qual tenha sido a falta que tenham cometido contra nós ou contra a nossa própria família. Devemos demonstrar graça e misericórdia. A mesma misericórdia que nós encontramos no nosso Senhor, que é sempre misericordioso conosco. José, irmãos, ele se dá a conhecer a seus irmãos. O verso 4, então, nos diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Interessante. Ele se revela e ele vai dizer: achegai-vos, aproximem-se de mim. Os homens deveriam estar lá espantados, distantes, né? A autoridade é José, meu irmão, o que é isso? Eles chegam, eles se aproximam de José. E então José diz isto:
eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E isso é impressionante, né? Porque ele vai dizer, vocês venderam. Eu sou José, eu sei do que experimentei, vocês sabem que me venderam e foram vocês realmente que me venderam ao Egito. Numa leitura desatenta, você pode pensar assim, não, José está jogando na cara. Feito a gente, quando alguém peca contra nós, faz alguma coisa errada, você diz, mas você fez isso. Naquele dia, quinta-feira à tarde, não sei onde, você falou não sei o que comigo. Você fez isso contra mim. Né? E a gente joga na cara. Depois de termos perdoado. Apertou a mão, está perdoado, está tudo tranquilo, tudo ok, sem problema mais nenhum. Mas na verdade no coração está lá. Né? Indignação e chateação. No primeiro momento, da próxima briga, então você pega e joga na cara da pessoa. Teu pecado está aí estampado. Né? Não é isso que José está fazendo. Não. Mas é interessante, ele está reconhecendo o que isto aconteceu, ele está apontando um fato. Isto de fato aconteceu. E aqui, irmãos, neste verso é acentuada aqui a responsabilidade do homem. Nós veremos que, ligado a esta responsabilidade do homem aqui, nós veremos que José vai mostrar como a soberania de Deus está envolvida em tudo isto. Tanto a responsabilidade do homem quanto a soberania de Deus. Então, estes homens eram conscientes. Nós realmente vendemos a ele. E José declara isto diante deles, sem qualquer tipo de animosidade, raiva, ira e indignação contra eles. Porque José, de fato, se esqueceu, irmãos, daquilo. E veja, não é que ele se esqueceu, ele está falando aqui, né? Quando a Escritura vai falar em esquecer, né? Não está falando em fazer uma lavagem cerebral e então eu não consigo me recordar daquilo que alguém fez contra mim. Eu não vou me recordar daquilo mais com tristeza ou com ira do que fizeram contra mim. E eu não vou lançar na cara daquela pessoa o pecado já confessado e tratado. Mas eu vou me recordar da falta, né, cometida contra mim. José, ele tem um coração transformado aqui. Ele plenamente perdoou os seus irmãos. E ele vai entender que, ainda que eles tenham feito aquilo com ele, você vai perceber aqui, ele não fica murmurando, não. Olha, vocês me venderam e isso aconteceu, e eu experimentei isso. Não, ele não fica murmurando, ele não fica reclamando aqui. Ele diz, vocês me venderam ao Egito. Ele não quer massacrar os seus irmãos com essa verdade, ele não quer maltratar os seus irmãos com essa declaração. Ele não tem em vista isto. Ele, irmãos, ele está com um coração tão atento, uma percepção tão aguçada da realidade ao seu redor, a realidade dos seus irmãos, que ele vai até consolá-los. Vejam, que ele não está querendo maltratar o seu irmão com essas palavras. Ele percebe aquilo, então ele vai dizer assim, verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para que. Não façam isso. Como que eles poderiam ficar se martelando, né, por causa daquilo que fizeram. Mas nós fizemos mal e tristes e abatidos e aborrecidos com o que fizeram. Ele vai dizer, não fiquem deste jeito. Não é necessário, não precisa ser assim. Vejam que isso revela que ele realmente não está querendo ferir os seus irmãos. E ele então entra com consolo. Vejam, ofendido aqui, entrando com um consolo para o coração do ofensor. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E então ele vai mais uma vez afirmar a mesma verdade. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento.
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então notem, José entende a verdade bíblica incontestável da responsabilidade do homem e da soberania de Deus em tudo. Vocês fizeram isso, mas foi Deus quem conduziu isto. E ele está aplicando aquilo ao coração dos seus irmãos. Esta verdade, que é uma verdade que certamente, irmãos, ele aplicou ao seu próprio coração antes dele aplicar aos seus irmãos. Para ele declarar isto, eles têm que estar plenamente em paz com tudo o que aconteceu. Ele certamente não olha para aquilo, puxa, meus irmãos fizeram isso, mas foi Deus quem fez isso. Foi pecado, foi difícil, foi doloroso, mas foi Deus quem fez isto para um bem. Fui vendido, maltratado, tanta coisa ruim aconteceu comigo, mas aqui estou, o Senhor tem seus propósitos. E Ele faz valer os seus propósitos na minha vida. Não os meus propósitos. Os seus propósitos, sempre. E aqui, irmãos, nós devemos aprender muito com isto, porque nós devemos entender que tudo, absolutamente tudo aquilo que acontece em nossa vida, inclusive os pecados de outras pessoas cometidos contra nós, que nos traz muitos problemas, são conduzidos por Deus. Como assim, pastor? Exatamente, irmão. Nós somos responsáveis pelo que cometemos e Deus nos tratará por causa dos nossos próprios pecados, mas trata-se de um Deus soberano que em sua providência conduz o mundo e tudo o que nele há, e os homens e as suas ações, até mesmo os nossos pecados, sem jamais ser ele acusado de cometer pecado algum. Nós olhamos para a nossa doutrina, a Confissão de Fé de Westminster, você vai ver quando a Confissão de Fé vai tratar no capítulo 5 da providência. E na quarta seção, a Confissão vai dizer assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal, que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Mas Deus se utiliza disto. Ele está dizendo para os seus irmãos: meus irmãos, era necessário para que vocês pudessem estar vivos, sendo supridos das necessidades físicas que vocês possuem. Eu precisava estar aqui. Eu precisava estar aqui também, meus irmãos, para que a sucessão legítima da semente santa do povo de Deus, prometida a Abraão, prometida a Isaque, prometida a Jacó, pudesse permanecer viva. Então, olhem, a preservação da vida real e material dos seus irmãos, mas no meio de tudo isso está, sobretudo, o plano redentor de Deus, o eleito de Deus, que seria então descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Esta semente santa deveria ser preservada, então, Senhor, para alcançar este bem, que não era somente um bem para a família de Jacó naqueles dias, mas um bem para todo homem, e nós hoje, inclusive, José
precisava necessariamente ser vendido ao Egito para que isso pudesse acontecer. Para que nós pudéssemos encontrar salvação, aqueles homens tiveram de pecar contra José e contra o seu Deus. Ele teria de ser vendido ao Egito. E foi Deus quem fez isto. Meus irmãos, de forma alguma eu estou querendo dizer aqui, peque contra Deus, porque isso é tranquilo e Deus vai se utilizar o teu pecado para fazer a sua vontade. Não é isto. Mas as nossas falhas, o Senhor se utiliza delas. Deus é soberano, irmãos. Não há nada que aconteça na minha e na tua vida que Deus ele não tenha um propósito nisto. A nossa vida ela não está entregue nas mãos do acaso. Né? Seja o que for, seja qual for o problema, familiar, seja problema de saúde, não importa. Tudo Deus tem um propósito muito bem determinado em meio a tudo isto. Que geralmente, na hora, nós não conseguimos entender, não. Como José, a certa altura da vida, não conseguia entender por que razão ele estava experimentando tudo aquilo. Mas aqui está ele, irmãos. Depois de experimentar tudo isto, entender. Esta era a vontade de Deus para a minha vida. E ele não reclama da providência de Deus. Ele não murmura contra a providência de Deus. Ele não revela um coração descontente com a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabe que é um Deus soberano que está conduzindo aquilo. E é um Deus que é infinitamente sábio e que sabe exatamente aquilo que nós precisamos experimentar. E esta deve ser a minha e a tua postura. O que é que você tem experimentado hoje? O que é que você tem sofrido hoje? É problema na saúde? É problema financeiro? Qual o teu problema? O que é que você tem sofrido? É algo que você tem sofrido por causa do pecado de alguém cometido contra você no passado? Qual o seu problema? Saiba, irmão, é Deus quem tem conduzido isso. Não se volte contra o Senhor. Não seja descontente contra o Senhor. Experimente a sua aflição e aprenda, em meio à aflição, a viver para o Senhor. Se você murmurar em meio a tudo isto, você não está murmurando simplesmente contra as circunstâncias. Você está se queixando de Deus. Você está descontente não com a sua realidade, você está descontente com Deus. E ao mesmo tempo você está dizendo a Ele assim, Deus, Tu és soberano, mas parece que Tu não és tão sábio assim. Como é que minha vida pode estar caminhando desta forma? Tu dizes, Senhor, que és bom, mas por que então eu tenho sofrido o que tenho sofrido? Aí você diz que Deus não é tão sábio assim, Deus não é tão bom assim, Deus não é tão misericordioso assim. Isto é fruto de um coração descontente que não se conforma à vontade de Deus. Somos chamados, irmãos, a nos conformarmos à sua vontade, ainda que seja um processo doloroso. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo a você que, enquanto você está sofrendo, passando por dificuldades, você deve então ficar em silêncio, como se você não pudesse apresentar a Deus as suas dificuldades. Você pode se queixar a Deus, não de Deus. Você pode abrir o seu coração a Deus, falando dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades. Você pode e deve, mas você não pode se queixar delas. Reclamando duramente. Amargurado, triste, abatido o tempo inteiro porque não tem experimentado algo na sua vida, porque algo não tem acontecido ou melhorado. Irmãos, eu sempre me recordo a resposta que muitos dão por aí, e muitas vezes sou tentado a tentar falar isso e que falemos isso de coração, mas a realidade é que nós sempre estamos melhor do que merecemos. Poderia ser pior a sua condição. Poderia ser pior o seu sofrimento, poderia ser maior o seu problema, mas não é, porque Deus é misericordioso. E Ele tem cuidado de tudo. Ele tem um propósito
extraordinário no final de tudo isto. E geralmente é a glória do seu nome, sempre, mas geralmente é o bem da nossa alma. Ele quer tratar algo. Tenta observar isto e discernir o seu coração em meio a tudo isso. Tente vasculhar o seu coração nesse processo. Por que o Senhor tem feito isto? Pode ser o Senhor Deus tratando os teus pecados. Pode ser o Senhor te chamando ao arrependimento. A mudança real de vida. Pode ser o Senhor te chamando a confiar mais nele. A descansar nos seus propósitos eternos. É assim que Deus age. Através do sofrimento, sobretudo. E Ele tem cuidado de ti para o teu bem, para a preservação da tua alma, para a preservação do seu povo, para o amadurecimento e preservação da sua igreja. For assim no passado, irmãos, é assim hoje em nossas vidas. É o mesmo Deus. O Deus que trata com José e seus irmãos é o mesmo Deus imutável que trata exatamente conosco hoje em nossa caminhada com Ele. Nós devemos descansar nos seus cuidados paternais. É assim que está acontecendo na vida destes homens. Vocês fizeram isto, vocês são responsáveis pelos seus pecados. Sim, com certeza, mas foi Deus. Deus que me enviou adiante de vós, sobretudo, repito, para a preservação da semente santa, do povo eleito de Deus, daquele que haveria de vir, por meio deles, o Redentor do mundo. O Senhor não poderia permitir que isso acontecesse. José teria de ser enviado. Neste momento, então, irmãos, José certamente fora consolado com estas verdades antes, e ele está dizendo a seus irmãos, ele experimentou isso. Isso não é algo que ficou na cabeça de José, simplesmente, como um conhecimento teórico, algo abstrato. Nós somos calvinistas, nós falamos, né? Que cremos na soberania de Deus. Mas não pode ficar algo somente na nossa cabeça, essa realidade, não. Nós precisamos realmente aplicar isso na nossa vida. Nas circunstâncias da nossa vida, na nossa caminhada. Estando consciente disso e aplicando ao nosso coração essas verdades. E vivendo de modo coerente com aquilo que nós cremos. Quando nós, então, entendemos isto e experimentamos esta realidade na nossa vida, né? O calvinismo e essas verdades devem ser experimentais. Eu tenho que experimentar isto na minha vida. Eu devo também me voltar para os outros, consolando os outros em meio a tudo isso. Ele está consolando os seus irmãos. Ele experimenta isso e consola. Não se angustie demais com isso. O Senhor é soberano. E aí é quando nós entramos como agentes do consolo de Deus na vida dos outros que estão passando por alguma dificuldade. Eu não vou ficar com estas verdades somente para mim. Quando eu me deparo com um irmão que está passando por alguma dificuldade, eu devo me apressar no desejo real de consolá-lo. Se ele precisa de exortação, eu vou precisar exortá-lo com esta verdade. E então fazê-lo se recordar disto. Ou se de repente ele não sabe disto, fazer com que ele entenda e conheça esta realidade. Então, orientar o irmão. É isso que você tem feito? Se algum irmão ao seu redor tem sofrido, tem murmurado, tem reclamado, tem tratado, tem passado por dificuldades, tente se aproximar dele, tente ajudá-lo. Não pense que é somente uma responsabilidade minha fazer isto. Na conversa, no caminho, ou na visita que eu tenho de fazer para tratar acerca de alguma questão. Paulo vai nos chamar. Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Aconselhai-vos mutuamente. Está falando para a igreja de Cristo isso. Ele não está falando somente para a liderança da igreja de Cristo. Você deve ser um instrumento nas mãos do Redentor, como escreve o Paul Tripp no livro dele, Instrumentos na Mão do Redentor. Livro muito bom tratando sobre isso, sobre a minha e a tua responsabilidade como agentes de Deus no consolo, restauração, exortação e trato com aqueles que são os nossos irmãos. E meditar acerca das verdades da soberania de Deus é algo que traz grande consolo e deve para a nossa alma e também para aqueles que estão ao nosso redor. Poderíamos dizer assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Poderíamos usar estas palavras que são ditas por Paulo acerca da glória vindoura de Cristo, né, da ressurreição e do habitar com Deus na glória. Consolai uns aos outros com estas palavras. Depois disto, irmãos,
Depois de declarar e nos apresentar esta verdade gloriosa da responsabilidade do homem, da soberania de Deus, ele vai então se voltar para os seus irmãos que estão aqui em silêncio ainda, admirados com tudo aquilo. Ele vai dizer: apressai-vos, subir a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Então, ele agora olha para estes homens e diz: olha, voltem, contem meu pai. Fala aí acerca de tudo que vocês têm visto aqui. Tragam meu pai, homem de Deus. Eu vou ser o sustentador dele. Eu vou alimentar ele e vocês. Tragam, por quê? Já se passaram 2 anos, mas faltam 5 anos. Ele não deseja que a semente santa, a descendência santa, padeça. Eles têm que vir para cá, eu vou cuidar, eu vou ser o seu ajudador, eu vou ser o seu salvador, eu vou ser o seu provedor. Eu sou um homem poderoso na terra do Egito. Eu sou aquele que é por pai sobre Faraó, eu sou o seu conselheiro. Eu sou alguém instruído. Eu tenho poder para então cuidar de vocês. José, apresentando-se como essa figura importante. Ele já havia demonstrado o seu cuidado com seus irmãos. Nas vezes que ele ia, mantimento, leva. Vocês precisam comer alguma coisa. Mantimento, leva. Precisa suprir as necessidades deles. Agora, vocês precisam vir para cá. É aqui comigo que vocês encontrarão exatamente tudo aquilo que vocês precisam. E nós veremos que isso acontecerá. Eles serão conduzidos, eles serão sustentados, eles serão preservados, eles serão alimentados neste processo. Pensar, irmãos, sobre esta ação de José em resposta ao arrependimento, ele perdoa plenamente, ele consola estes irmãos seus, ele está disposto agora a acolhê-los na sua casa agora, na sua morada, para sustentá-los. E exatamente assim, pensando em Deus, que Deus faz de fato. Ele faz exatamente isto. Ele é aquele que nos perdoa, ele é aquele que nos trata e ele é aquele que nos sustenta, Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Ele provê as nossas necessidades. Ele está sempre preocupado com isto. José demonstra um coração assim, semelhante ao de Deus, que nos dá, nas nossas necessidades, exatamente aquilo que nós precisamos. É exatamente aquilo que precisamos. E ele está interessado nisto. Deus. Não somente na manutenção material, irmãos, como nós temos, Pão sobre a mesa, alimento necessário para suprir nossas necessidades físicas, mas, sobretudo, de um Deus que está sempre disposto a prover para nós aquilo que nós precisamos espiritualmente. Porque no meio de tudo isso aqui, na preservação da vida deles, Deus tem em vista, sobretudo, questões espirituais na vida destes homens, como é na nossa. Então, é este mesmo Deus, irmãos, quem provê para mim e para você, e tem feito isto diariamente, tem feito isto dominicalmente. É Ele quem nos tem dado, provendo para nós o alimento espiritual que tanto eu e você precisamos para a nossa caminhada. O Senhor, Ele não nos chamou para Ele, não nos aproximou dEle e então nos deixou de mão para que nós vivamos sendo nutridos, alimentados, sustentados por qualquer outra coisa neste mundo. Não, é Ele mesmo quem nos dá o que precisamos. Ele tem nos dado a sua palavra, Ele tem nos dado do seu Espírito, Ele tem nos fortalecido. Ele que te fortalece, irmão, nessa caminhada o tempo inteiro, sempre.
É Ele quem te sustenta. Nunca imagine que trata-se de algo que vem da sua própria mão. Não se trata disto. Não é você que é forte. Você é fraco. Você precisa reconhecer isso. Mas Deus, Ele te dá. E você deve ser alguém que deve, com prontidão, se apressar de fato, para colher e pegar estes benefícios todos que podem ser encontrados no Senhor para o fortalecimento da tua própria alma. Não podemos ser lentos nisto. Não podemos desconsiderar a bondade de Deus manifesta em nos sustentar espiritualmente. Não negligencie isto. Não negligencie o culto a Deus. Não negligencie a sua devoção. Não despreze a proclamação do Evangelho. Atente para a pregação do Evangelho. Reúna-se com o povo do Senhor. Desfrute do alimento espiritual que Deus te concede todo dia, mas sobretudo no domingo. Nesta comunhão bendita e santa que o Senhor nos concede para desfrutarmos pela manhã e à noite em adoração pública ao seu nome. Eu devo me alimentar, irmãos, e aproveitar de toda ocasião oportuna que Deus nos dá de culto e de alimento espiritual que vem das suas próprias mãos. Não desprezemos, mas nos abracemos aquilo que o nosso Senhor tem nos dado. José, então, está disposto a cuidar, ele quer que seu pai venha, ele quer que seu pai contemple aquilo, ele quer estar junto ao seu pai, ele quer abraçá-lo. Mas é interessante o que acontece no final aqui. É onde nós encontramos algo belíssimo acontecendo. Até então, José, ele se apresenta e fala. Ele chora. E aqui, então, o verso 14 e 15 nos diz: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Agora, irmãos, há contato real. O que é que José faz? Ele vai dar um abraço caloroso no seu irmão Benjamim. Ele se apega ao pescoço, ele abraça, é o seu irmão amado, é Benjamim. Aquele momento, então, de reconciliação não poderia deixar de comover este homem. Como não se comover diante de um pleno momento e belíssimo momento de reconciliação? Aquilo que havia de problemas desapareceu. Aquela barreira grande que estava impedindo que isto acontecesse foi derrubada. Aquela distância real agora não há mais, foi encurtada. Agora eles podem se abraçar. Benjamim abraça José, José abraça Benjamim, José chora também Benjamim, de alegria no coração, por estarem agora reconciliados. E José, irmãos, demonstrando um coração que realmente perdoou, que ama os seus irmãos, ele não vai somente chorar junto a Benjamim, mas ele vai também beijar a todos os seus irmãos. Veja que gesto extraordinário de plena reconciliação aqui. Ele beija, ele não somente abraça, ele beija os seus irmãos ali, naquela ocasião, e chora sobre eles, de alegria, a reconciliação. E, finalmente, então, os seus irmãos falam. Depois, seus irmãos falaram com ele. Agora, palavras ditas pelos seus irmãos. Finalmente, agora, esses homens estão falando com José. Você deve se recordar, Gênesis capítulo 37. O texto vai nos dizer, eles já não conseguiam falar favoravelmente a José. O seu rosto já não era favorável a José. Anos e mais anos em silêncio, sem diálogo, sem conversa. Falavam diante de José, mas não falavam com José. Agora estão eles falando com José.
que tem acontecido? O que aconteceu ali, irmãos? A gente não sabe com precisão o que foi que eles falaram com José, como foi aquele momento de fato, mas nos parece uma cena de filme, não é? Você vê aquela, como eles esperam, como assim eles estão unidos agora? E que cena belíssima de plena harmonia, amor e então reajuste das coisas. Não há mais agora inimizade. Não há mais realmente rancor, raiva, indignação. E é isto que acontece e o que deve acontecer quando há arrependimento real do faltoso, perdão real daquele que for ofendido. Quando aquele que foi o ofensor também aprende a ser perdoado, esses homens aprenderam a ser perdoados. Eles falam, eles se abraçam agora e há necessidade também de aprendermos a ser perdoados. Podemos pensar, não, mas a minha culpa, o meu problema, o meu pecado foi demais, eu não mereço ser perdoado. Deus é gracioso, Ele nos perdoa independentemente da extensão e profundidade do meu pecado. Quando eu me arrependo genuinamente, eu vou aprender a ser perdoado e então há necessidade de reconciliação. Nós devemos estar dispostos a isso. Reconciliarmos-nos com aqueles que pecaram contra nós. Reconciliarmos-nos com aqueles que fizeram algo de ruim contra nós. Irmãos, fora da Igreja de Cristo há grande confusão nisso. Você vai ver famílias destroçadas, confusão grande. E muitas ocasiões você vai ver as pessoas dizendo assim, nunca mais eu vou me reconciliar. Eu não perdoo, eu não quero nem papo. No meio da Igreja de Cristo, há confusão, há pecados. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filhos, esposo contra esposa, irmão contra irmão, tio contra tio. Você certamente já experimentou isso. Talvez você ainda esteja hoje numa condição de inimizade contra seu irmão em Cristo. Por algo que ele fez contra você no passado, algum problema nunca tratado ou resolvido. Isso não pode existir na Igreja de Cristo. Isso não deve existir na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você é o ofensor, aquele que pecou contra o seu irmão aqui, nesta congregação, você deve ir até seu irmão, arrependido do seu pecado, confessando e reconhecendo o seu pecado, a fim de se reconciliar com ele. Isso é seu dever. Como crente, é ir até seu irmão e reconhecer a sua culpa. Se você é o ofendido, você deve estar disposto a perdoar se essa pessoa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Eu devo amar os meus irmãos em Cristo. Eu devo amar a Igreja de Cristo. Você deve amar o seu irmão, que é membro, corpo da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que te impede para que você tenha plena reconciliação com seu irmão? É o seu coração orgulhoso que o impede de se aproximar dele e reconhecer o seu pecado? Ou é você que for ofendido e então, no seu orgulho, acredita que foi tão maltratado que não é capaz e não pode então voltar-se para o seu irmão e perdoar o seu irmão a fim de que tenha reconciliação? Se é assim que você tem agido, se é isso que tem impedido você de fazer o que deve ser feito, você deve se arrepender do seu pecado hoje. Porque isto é pecado. Isto desagrada a Deus. Isto impede o progresso da Igreja de Cristo. Isso impede o avanço do reino de Deus. É um obstáculo para a plena harmonia. Como pode existir numa igreja rostos que não se olham favoravelmente, que se assentam nos mesmos bancos e não consegue olhar a face do outro sendo favorável? Não consegue olhar e deixar de sentir algum tipo de animosidade, raiva e ira?
não deve existir, irmão. Mude. Reconcilie-se com seu irmão. Trate o que deve ser tratado. Se é algo do passado que precisa ser tratado e você pensa, não vou mexer nisso mais não, porque vai gerar problema e desconforto. Que o problema e o desconforto seja gerado para que o problema seja tratado. Necessário, muitas vezes, mexermos naquilo para que o trato possa vir e haja então reconciliação, harmonia, amor, comunhão. Isso é extraordinariamente bom para a Igreja de Cristo. Meus irmãos, a reconciliação é fundamental na nossa vida e nós fomos alvo disso. Isto tudo que aconteceu aqui na vida de José e seus irmãos é um retrato vívido do Evangelho. O que foi que levou Cristo à cruz? Vai ser dito então em Atos capítulo 2, versos 23 e 24. Homens maus levaram a Cristo à cruz por causa dos seus próprios pecados. Eles, homens maus. Mas aquilo era desígnio e determinação de Deus. Deus havia determinado em sua soberania. Ele deve morrer. Mas os homens fizeram isso, eram responsáveis. Soberania de Deus e responsabilidade humana na morte de Cristo. Mas mais do que isso, irmãos, este Cristo que padeceu por causa dos nossos pecados e como a manifestação da vontade eterna de Deus, é através dele que nós encontramos reconciliação com Deus. E você então pode se perguntar, mas por que razão eu preciso me reconciliar com Deus? Porque você, quando pecou em Adão, se tornou inimigo de Deus. Você estava longe do Senhor. E é somente, então, através de Cristo que você pode se reconciliar com o seu Deus. Foi exatamente isso que nós lemos hoje. Qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira de Cristo, através dele que nos reconciliamos. Esta palavra de Deus, ela foi anunciada, o chamado ministério da reconciliação. É exatamente isto que Paulo vai nos dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. O que é que o apóstolo diz acerca desta coisa extraordinária e maravilhosa que nós experimentamos em Cristo? Ele vai dizer assim, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pregação do Evangelho, ministério da reconciliação, e a palavra de Deus é: reconcilie-se com Deus por meio de Cristo. Nós hoje estamos, irmãos, em pleno relacionamento com o nosso Senhor. Nós hoje estamos sendo e fomos recebidos na família de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente isto que nós experimentamos hoje. Uma harmonia, abraço, será que podemos dizer assim, do nosso Deus, e nos aproximamos dele com grande alegria, porque com ele nós fomos reconciliados
Foi Ele mesmo quem providenciou o meio para isto. Ele mesmo tomou a iniciativa. Ele mesmo fez absolutamente tudo o que precisávamos para nos reconciliarmos com Ele. É exatamente disso que você que não conhece a Cristo precisa. Se você não crê em Cristo, você não está reconciliado com Deus. E se você não se reconciliar com Deus, não se arrependendo dos seus pecados, você vai ser objeto da ira de Deus. Você vai sofrer o juízo de Deus. Escute a proclamação do Evangelho. Abandone o seu pecado. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Creia nele. E através da fé em Cristo Jesus, você vai se reconciliar com o seu Deus contra quem você pecou. E você vai desfrutar de benefícios incontáveis que só desfrutam aqueles que estão reconciliados com Deus em Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos a ti por seres este Deus soberano que conduz o mundo e tudo o que nele há. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor nos salvou em Cristo, reconciliando com o Senhor mesmo o mundo, os perdidos. Ó Deus, nós que fomos reconciliados pelo Senhor, ajuda-nos a nos reconciliarmos com o próximo. Ajuda-nos a nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Ajuda-nos a perdoarmos verdadeiramente aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos, Senhor, a nos reconciliarmos, Pai, e a vivermos em harmonia com os nossos irmãos em Cristo. Ó Deus, concede-nos esta graça. E te louvamos, ó Deus, mais uma vez pela tua graça revelada em Cristo, o nosso Salvador, em quem encontramos salvação e reconciliação com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, por isto, em nome de Cristo. Amém.